Eu vou começar pela segunda. Quem determina isso? Quem foi que conseguiu até hoje provar que a partir do momento que o óvulo é penetrado pelo espermatozoide, que é explodido milhões de espermatozoides que encontram lá 2, 3 óvulos, aí uma briga terrível, né? Quem chega, aí um chega e entrou, pronto, ali já tem uma vida. Vida subjetiva, alma. Quem disse isso, meu irmão? Foi a Igreja Católica Romana num dado momento da história, porque Sim. antes ela defendia, inclusive, o contrário. Aí você diz, então a teologia evolui. Sim, ela evolui e ela involui, dependendo do interesse da questão. O que está em debate aí é o domínio do corpo da mulher. O que está em debate aí necessariamente não é proteger a vida que acabou de ser gerada, mas é o controle sobre o corpo das mulheres. Mas vamos pegar uma coisa. Você já notou que todo cidadão que se assume muito conservador, igrejas, inclusive, muito defensoras de Deus, pátria, família, elas têm uma bandeira de Israel, Sim. um castiçal, e eles acham que Israel pode fazer o que quiser, porque afinal de contas, Israel A nação restaurado escolhida. vai ser a volta de Jesus. Pois em Israel, o aborto é legalizado até a 12ª semana. Em Israel, o casamento entre pessoas do mesmo sexo é legalizado desde sempre. Em Israel, a democracia é respeitada na sua radicalidade. Agora, o governo que está no poder é de extrema direita. Mas com certeza na próxima eleição, então, o Israel que o pessoal idealiza não existe. Não existe. Então, é tudo uma questão de narrativa. Não se encaixa nesse mandamento. Sim. Não se encaixa. Porque você não tem um versículo bíblico que diz assim, se a gente quiser ficar nesse campo do está escrito, que a partir do momento que o óvulo ali, mas Jeremias disse assim, antes de ser formado o Senhor... Ora, você está falando de subjetividade. A psicanálise diz que antes de fecundar, a gente é desejado, a gente é gerado na mente dos Mas nossos pais. e o texto lá de Êxodo que fala que se um homem esbarrar na mulher grávida, ela vinha perder o filho, deveria pagar com a vida dele. Mas você está falando de outra questão. Você está falando, por exemplo, você tem que lembrar que a gente está falando de um processo em que você não tem Estado, você não tem polícia, não tem nada. Uma mulher grávida está gerando o quê? Uma vida que vai ser o quê? O trabalhador, o soldado, o peão e etc e tal. Outra coisa, gerar e esbarrar, pagar com a própria vida, aí você vai pegar... E se for uma menina? Porque as meninas poderiam ser assassinadas, poderiam ser mortas, poderiam ser abandonadas. Enfim, eu acabei de assistir agora a biografia, porque fica difícil o nome dele, Shankrita, é um jovem de 30 anos, hindu, que nasceu cego. Na cultura hindu da tribo dele, crianças que nascem cegas, como vão sofrer, os pais podem enterrar vivas. Sim. E ele é resgatado por uma graça divina e o pai decide não fazê-lo, que a mãe intervém. E esse cara diz e caminha para se tornar o primeiro presidente cego da Índia. Então, você está falando de perspectivas de uma cultura que se encaixa dentro da questão da prática homossexual. A prática, veja, o texto lá do Antigo Testamento, que diz assim, não se deite como se fosse uma mulher. Inclusive, se você observar o texto fala de condenar a relação entre homem e homem. Sim. Não fala de mulher com mulher. Então, lesbianismo estaria liberado, se for pegar pelo está escrito. E a questão da indignidade não é transar ou não transar, é não se dobre como. Não, você é um homem, cara. Você é um ser superior. Você não pode ter uma postura de uma fêmea, que é um ser de segunda categoria. A narrativa, Islane, desculpe, talvez chocar, a narrativa do Gênesis é uma narrativa mítica. Pelo amor de Deus. Mesmo sendo um cristão, mesmo sendo religioso, mesmo sendo um leitor da Bíblia, eu não posso pegar um livro mítico de fé e transformar isso no regramento legal, constitucional para a vida da sociedade. E aí, nesse ponto... Veja, eu não estou dizendo que a pessoa de fé ou a família de fé
faça sua defesa de viver sua sexualidade dentro desse padrão, porque Deus não criou Eva e Eva, Adão e Adão. Deus criou Adão e Eva. Isso é uma perspectiva de fé. Perfeito. Joia. O que você não pode é, tornando-se parlamentar, querer mudar a constituição de uma nação que é diversa, E isso eu tô que é 300% plural, de entendeu? acordo com você. Então pratique isso na sua igreja, pratique isso na sua fé particular, porque a minha pergunta é, a gente vai ter que ter agora prédios que só vão morar gays, prédios que só vão morar héteros, prédios que só vão morar ateus, condomínios que se você for do axé não pode comprar um apartamento ali. A gente vai viver o quê? Num mundo sectarista? Como é que vai ser isso? Quem fez essa xícara? Hétero, homossexual. Ah, pastor, mas é fácil. A Bíblia diz, faça uma oração e quebre toda maldição. A grande questão por trás dessa verdade, lamentavelmente, é que quem leu esses textos, interpretou esses textos de forma, eu diria, privilegiada por muitos séculos, foram homens brancos héteros. E desculpe, muitos predadores. Com certeza eu tenho Predadores. uma linha aqui. Então, o que é o pecado? É a subjetividade da pessoa que não consegue entender, porque ela é uma pessoa de fé. Sim. Deus, por que me criou então assim? Seria sadismo? Ah, é safadeza sua. Porque se é doença, a gente encontrou uma vacina pro Covid, cara. Se é demônio, não é possível que não tenha um pastor, uma mulher de Deus capaz de pôr a mão e arrancar esse espírito de homossexualidade. Ah, então é safadeza. Aí você vê a maldade que é você projetar para uma pessoa que está lutando na sua subjetividade, porque o sagrado é importante para ela, que ela cresceu ouvindo o pastor pregando, até com boa intenção, para defender. Aí a Bíblia, o que está escrito. Sim. Quando o texto que a gente tem que ler é a vida de Jesus. A letra que me interessa, e se isso vai me fazer ganhar ou perder gente em igreja, a letra que me interessa é a vida de Jesus. E o que é que eu faço com o resto da Bíblia? A gente relê, a gente reinterpreta. A partir de qual visão? A partir da visão de Jesus. Jesus é o centro hermenêutico. Isso eu aprendi lá atrás, ainda no início do seminário. Jesus é a peneirinha. Tá. O que passar por Jesus fica.